Eclesiastes capítulo 7. Capítulo 7, Salomão está falando sobre sabedoria. Lembrem que no começo ele disse que era muito melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. E ontem nós desrespeitamos essa máxima de Salomão. A gente festejou até não poder mais, comemos até não poder mais, sem cometer o pecado da gula, espero, claro, né? Com moderação, e hoje comeremos o que sobrou ainda, né? Festa de um fardo boa, ainda sobrou. Aí depois disso ele vai dizer, né, falando que o sábio é aquele que aproveita esses momentos de sofrimento, de tristeza, para aprender com os sofrimentos da vida. Depois ele vai então mostrar que a sabedoria é necessária, mas insuficiente para dar significado e propósito para a nossa existência. E agora, terminando o capítulo 7, Salomão vai enfrentar um grande problema filosófico, ao tratar sobre sabedoria. Na filosofia, nós temos um ramo de estudo na filosofia chamado epistemologia. Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a possibilidade de se conhecer as coisas. Como eu conheço as coisas. Claro que na filosofia isso tem mais a ver com o saber cognitivo, né? Quase que um saber científico. Mas existem muitas teorias na filosofia. Talvez as mais famosas delas sejam o modo cartesiano do René Descartes, né? O famoso René Descartes, ou o modo empírico indutivo lá do Isaac Newton. Então esses são os dois mais famosos, né? Agora, tem várias outras teorias de como eu conheço alguma coisa. E Salomão, ao falar sobre sabedoria, vai lidar com esse dilema agora, porque ele vai falar que é impossível para o homem ter sabedoria. Ou seja, Salomão está falando, é bom buscar sabedoria, ele vai dizer que busca sabedoria, mas ao mesmo tempo ele entende que é impossível para o homem ter sabedoria. E depois ele vai mostrar o porquê é impossível para o homem no final do capítulo 7. Claro que a epistemologia é mais um conhecimento cognitivo, e aqui a gente está tratando de um conhecimento mais vivencial. Porque sabedoria não é a quantidade de informação que a gente tem na mente, sabedoria é o que a gente faz com essa informação no dia a dia, na prática. Isso reflete no modo de viver, nas escolhas que a gente faz aqui na nossa vida. Então, em Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 23, diz assim: tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isto estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser, sim, durante esta minha busca que ainda não terminou, encontrei entre mil homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Vocês brigam com Salomão. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então é curioso Salomão começando esse texto como quase que num paradoxo, né? Numa coisa impossível. Ele fala, eu busquei sabedoria com todas as minhas forças, porém, isso está fora do meu alcance. Agora, a gente tem que lembrar que Salomão escreveu um livro inteiro em Provérbios, um livro inteiro incentivando as pessoas a buscarem sabedoria. Ele diz aqui que ele estava decidido a ser uma pessoa sábia. E não só decidido a isso, mas incentivando os outros a buscar sabedoria. E ao mesmo tempo ele chega e fala, isso estava fora do meu alcance. Parece não fazer sentido, mas a gente vai ver pelos argumentos que ele dá depois que faz todo sentido para a gente. E uma coisa não deve anular a outra. A impossibilidade de ter a sabedoria não deve anular o fato da gente buscar a sabedoria. Pelo contrário, deve nos estimular. Essa a lógica que ele vai tratar aqui no capítulo 7 de Eclesiastes. Salomão estava decidido a ser sábio.
Ele diz no versículo 24 que a realidade estava bem distante e é muito profunda. E quando ele usa a expressão quem pode descobri-la, ele está estendendo essa impossibilidade de ter a sabedoria, não só para ele, mas para todos os homens. Ele diz assim, vem alguém para mim aí e me diga, é impossível ser sábio? É possível ser sábio? Quem pode descobrir? Porque o conhecimento, a verdadeira sabedoria, hoje a gente poderia dizer, colocar esse adjetivo, a plena sabedoria, lembra que sabedoria para o judeu é um estilo de vida, não uma pessoa inteligente. Então é um estilo de vida que Deus se agrada. Salomão está falando, o estilo de vida pleno que Deus se agrada, o cara que é sábio, que nunca dá um deslize na vida, é impossível. Alguém pode chegar para mim e dizer assim, eu sou um cara 100% sábio, eu sempre tomei boas escolhas na minha vida, nunca fiz uma escolha errada na minha vida, nunca peguei um caminho errado. Alguém pode dizer isso para mim? Salomão está convidando as pessoas. O curioso é que Salomão não só convidava essas pessoas como um estilo literário, mas lá em 2 Crônicas, capítulo 9, nos é dito, versículo 22, que o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Esses reis da terra, pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ou seja, as pessoas iam atrás de Salomão para ouvir a sua sabedoria, e ele chegava para as pessoas e dizia, é impossível você ser salvo. Alguém está precisando lembrar de tomar um remédio, você vai ter um despertador aí. Cuidado, se o remédio é bom, vamos tomar, despertador antigo. Então agora imagina, o rei saía de lá de um país distante, chegava para ele e falava assim, eu fiquei sabendo que tem um cara lá que tem uma sabedoria que nunca se achou igual, porque Deus deu essa sabedoria para ele, e aí chegava lá e Salomão falava assim, você quer ser sábio? Isso é impossível, isso está fora do nosso alcance. O cara tinha que ficar bravo, né? Gastou uma fortuna, porque não tinha WhatsApp, né? Para adiantar o assunto, né? O Salomão, responde aí para mim rapidinho. O cara gastou uma fortuna viajando para chegar lá e falar assim, ó, isso é impossível, está fora do nosso alcance. Claro que não é essa só a conversa de Salomão, ele podia discorrer a respeito da sabedoria de uma maneira fantástica, como sendo o homem mais sábio deste mundo. Agora, a segunda coisa interessante a respeito destas preliminares de Salomão, no versículo 25, ele vai dizer, por isso eu dediquei-me a aprender, a investigar e a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas. Olha, a gente sabe pela história que um dia Salomão estava diante de Deus e Deus falou para ele, pede o que você quiser para mim. E ele pediu sabedoria. E a gente sabe, como o próprio texto de 2 Crônicas acabou de falar, capítulo 9, que Deus deu a ele sabedoria. Agora, não é curioso que Deus deu a ele sabedoria, mas ele fez de tudo para buscar, investigar e ir atrás de sabedoria. O próprio livro de Eclesiastes vai falar que ele colecionava provérbios. E Provérbios mostra pra gente, o livro de Provérbios, que não era só o conhecimento que estava limitado ali ao povo judaico, ele conhecia sabedoria de outros povos, porque a gente vê correspondentes literários em Provérbios em outros povos, ele conhecia a sabedoria. Não só isso, mas lá em Provérbios capítulo 2, ele diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Uma pessoa que recebeu de Deus a sabedoria, sabia a importância de buscar, como ele vai usar essa ilustração em Provérbios, como um tesouro escondido. Como um tesouro num terreno lá e você tem que cavucar, investigar, ir atrás. E você sabe que naquele terreno tem um tesouro. Então você vai usar todas as suas forças, todas as suas energias para ir buscar esse tesouro, porque está lá escondido no terreno que você ganhou. Você pode não achar no primeiro dia, mas eu garanto, se você tiver certeza que aquele tesouro está lá, vai passar um ano, se você não achou, você vai continuar buscando ainda. Porque aquilo pode mudar o seu futuro, né? Imagina você achar um tesouro escondido. Aquilo é mudar o futuro. Então a gente ia empreender todas as nossas forças para buscar esse tesouro. Alguém que recebeu de Deus a sabedoria é alguém que entendeu o valor de se buscar também sabedoria. Isso traz uma lição fantástica para a gente. Porque não é porque Deus te deu um talento ou um dom que você pode se acomodar e falar assim, bom,
Deus me deu uma aptidão natural para a música, então eu posso ficar tranquilo. Pelo contrário, talvez junto com essa aptidão natural para a música que Deus te deu, esse talento, não é dom tecnicamente falando na Bíblia, mas esse talento que Deus te deu, talvez esteja embutido ali o fato de você querer estudar, querer ir atrás e se aprimorar e aperfeiçoar nisso que Deus te deu. Aí você fala, não, mas Deus me deu o dom de ensinar. Eu falo, bem, então fica tranquilo. Isso não tira a sua responsabilidade de fazer um curso de hermenêutica, de homilética, de ir atrás, de estudar, de conhecer a Bíblia, de fazer um curso de teologia, de saber o que você está passando. Percebe que uma coisa não exclui a outra. E a gente está falando do homem mais sábio do mundo, que recebeu uma sabedoria vinda de Deus, mas ao mesmo tempo entendeu que ele tinha que buscar, ele tinha que ir atrás, ele tinha que ler, ele tinha que investigar. Se Deus deu um talento para você na sua profissão, não se acomode disso. Talvez esse talento, embutido com ele, seja aquela vontade de ler mais a respeito, estudar mais a respeito, não se acomodar na sua profissão, ir atrás e conhecer cada vez mais a sua área. Aliás, isso glorifica a Deus, porque a gente vai ser bons trabalhadores. Então Salomão diz que ele dedicou a aprender, a investigar e a buscar a sabedoria. Essas três palavras juntas, parece que tem duas delas aqui, dá uma ideia mais de coisas geral, mas uma dá uma ideia de algo bem específico, como se você estivesse buscando mesmo uma agulha num palheiro, né? Como falam assim, né? Algo difícil de se fazer. Nem sempre vai ser fácil aquilo que você busca, mas de investigar, de buscar detalhadamente, no caso dele, a sabedoria. E ele queria também saber a razão de ser das coisas. Agora, nessa busca dele, uma conclusão lhe chegou. É por isso que ele diz, incentiva a gente a ser sábio, mesmo sabendo da impossibilidade da gente ser sábio plenamente. Por quê? Porque ele diz que quando ele foi comparar a razão de ser de todas as coisas, ele entendeu a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Então, uma coisa, ele podia bater o pé. Do outro lado, eu não vou. Você tem dois lados, Provérbios vai mostrar isso muito claramente. Você tem ou o caminho da loucura ou o caminho da insensatez. E aliás é curioso, como a gente vai ver aqui também nesse capítulo de Eclesiastes, que lá em Provérbios, como foi um livro escrito para ele, para o seu filho, ele sempre vai usar a figura de duas mulheres. Então, você tem duas opções, ele fala para o filho. Ou você vai casar com uma mulher sabedoria, ou com uma mulher insensatez. Elas são ao mesmo tempo, claro, mulheres ali, o filho tinha que escolher, mas representam, personificam tanto a insensatez quanto a loucura. Só tem esses dois caminhos. Embora Salomão está diante de um paradoxo aqui desse lado, e ele fala, eu tenho que buscar isso, embora eu sei que nunca vai ser possível eu buscar isso plenamente, mas eu tenho que buscar, uma coisa eu sei, o outro lado é loucura. Insensatez eu não vou. Para aquele lado longe de Deus, para uma vida depravada, longe de Deus, insensata, para aquilo eu não vou. E a gente tem que lembrar que durante a vida dele ele foi para aquele lado. A Eclesiastes ele está escrevendo no final da sua vida, muito provavelmente depois de se arrepender de muitas coisas que ele fez, dele poder afirmar algo como essa. Um estilo de vida idólatra, promíscuo, como ele teve no final da sua vida, né, do meio para o final, e aqui parece que ele se arrepende de tudo isso, é insensatez, é loucura. A insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Então nessas preliminares Salomão está mostrando, a gente tem que buscar sabedoria. A gente vai conseguir alcançá-la plenamente, sempre? Claro que não. A gente não vai ter uma vida que agrada a Deus sempre. A gente vai fazer escolha errada na nossa vida. A gente vai fazer aquilo, porque não tem como. A gente não consegue. Isso não está acessível plenamente para a gente. Mas por outro lado, se você olha para outra opção, a outra opção não vale a pena. Descarta aquela opção. E aí só vai sobrar uma. A mulher, sabedoria. Você tem que ir atrás da sabedoria. Buscar o estilo de vida que agrada a Deus. Aí a gente pergunta, então por que a sabedoria é inacessível para o homem? Salomão, por que você chegou nessa conclusão? Que a sabedoria é inatingível para o ser humano? Aí ele vai dizer no versículo 26. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela
apanhará. É impossível a gente buscar sabedoria porque o nosso coração é extremamente e diariamente seduzido pela insensatez. Claro que aqui Salomão está usando, como ele faz em Provérbios, uma mulher mesmo. Aliás, o texto que a gente leu lá de Provérbios capítulo 2, no mesmo capítulo que ele está incentivando o seu filho e os seus alunos a buscarem a sabedoria, ele também diz lá no versículo 16, essa sabedoria que ele incentivou a buscar, ele diz: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então perceba que não é só com uma mulher imoral que Salomão está dizendo, mas essa mulher personifica o outro estilo de vida, que é a insensatez. Porque para aqueles que conduz à morte e nunca mais vai ter um retorno, né, de tão afundado no pecado, não é simplesmente um caso que ele tem em mente com uma mulher imoral, embora esse caso com uma mulher imoral faça parte de um estilo de vida insensato, que não agrada a Deus. Salomão está mostrando aqui que o nosso coração é pego por estas armadilhas. Tiago vai dizer para a gente que a tentação externa, ela só produz o fruto pecaminoso quando ela encontra essa cobiça interna. Tiago vai falar que quando alguém é tentado, jamais deveria dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém, não é tentado pelo mal. Todo mundo que é tentado pelo seu próprio mau desígnio. A gente tem uma cobiça interna no nosso coração que faz com que os atrativos pecaminosos desse mundo nos seduza de uma tal forma que Salomão olha e fala: é impossível para o homem buscar a sabedoria plena, porque tem alguma coisa ali dentro que não permite que a gente responda negativamente sempre à insensatez. Então essa mulher, ela é mais amarga que a morte, ela serve de laço. O coração é uma armadilha, mas o homem que agrada a Deus escapará dela. Mas o pecador, ela apanhará. E aí Salomão vai fazer agora uma pesquisa empírica, uma pesquisa de campo. Vamos olhar para a prática. E ele pega 2.000 pessoas como amostra. O livro de Eclesiastes é acusado de misoginia por causa desse texto. Né? Misoginia é quando você tem ódio pelas mulheres. O cara que não gosta de mulher e tudo mais. Ele é acusado disso. Você pega vários livros feministas e elas vão falar: nesse livro Salomão era um misógino, porque ele fala... Agora, pensa bem, ele fala que de 1.000 homens ele encontrou um, e de 1.000 mulheres nenhuma. Se você é machista, né? Você tem 0,05% a mais para o homem do que para a mulher. Isso não é nenhuma vantagem. Tá? É como se Salomão estivesse olhando. Eu olhei para 2.000 pessoas, e para essas 2.000 pessoas eu encontrei um que parece corresponder àquilo que eu esperava. Tá? Parece que dentre 2.000 tinha uma pessoa ali que tomava decisões sábias, que fazia alguma coisa. Mas perceba como a pecaminosidade é grande. Salomão olha para 2.000 pessoas. Agora, se é homem, paciência, né? Ele podia olhar para 1.001 e encontrar ali uma mulher, vai saber. Mas ele pega 1.000 homens e 1.000 mulheres e faz análise. E para mostrar essa pecaminosidade humana, ele vai dizer, das 2.000 que eu peguei, ele está falando que encontrou um perfeito. Mas ele falou: encontrei um que corresponde a isso que eu achava. A minha versão diz: entre 1.000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas literalmente a expressão hebraica é: descobri um que correspondia ao que eu encontrava. Ele não está encontrando uma pessoa perfeita, que não peca. Ele está procurando alguém que se afasta desta mulher pecadora, dessa mulher imoral que conduz para a morte. Que, claro, além de uma mulher, representa a insensatez, porque esse é o estilo literário de Provérbios e Eclesiastes, harmoniza esses dois textos. Então, de todos, ao comparar uma coisa com a outra, de 1.000 homens ele encontrou apenas um. Mas entre as mulheres, não achei uma sequer. Então essa é a segunda conclusão. A primeira, aquelas premissas que Salomão estava falando, ele diz: diante de nós está a insensatez e a loucura. A insensatez corre de lá, porque aquilo é desagradar a Deus deliberadamente. É o que Provérbios vai falar do escarnecedor. O cara que não está nem aí para Deus.
O cara que caçou ainda aqueles que são cristãos. O cara que faz mesmo o que dá na telha, loucura e não está nem aí. Do outro lado está o cara que quer buscar sabedoria. Mas Salomão fala, calma, você vai buscar sabedoria, mas você nunca vai encontrar plenamente. Porque tem um problema dentro de você que impede. Então perceba que diante desse dilema epistemológico, desse dilema de como eu busco a sabedoria, Salomão olha para o próprio coração e olha para a própria pecaminosidade humana e fala, é impossível eu tomar todas as decisões da minha vida corretas. E aí no último versículo, no versículo 29, ele diz, assim, cheguei a esta conclusão. Então, depois de todo esse capítulo sobre sabedoria, começando ali falando da casa de luto, da casa onde há festa, depois falando dos benefícios da sabedoria, ela é boa, mas é insuficiente para dar significado para a vida, e depois aqui agora trabalhando com esse dilema de que você deve buscar sabedoria, embora você nunca vai encontrar, e por que isso? Por causa da pecaminosidade humana. Depois de tudo isso, cheguei a essa conclusão. A culpa é de quem? De Deus? A culpa é dos homens. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas mentiras. Essa palavra justo, eu acho que não está bem traduzida aqui no NVI, porque dá uma ideia de justo, a gente logo lembra de Romanos, o cara que é justo diante de Deus e tudo mais. A ideia é que Deus fez os homens retos, propensos para buscar essa sabedoria. E essa palavra intrigas é uma palavra curiosa, ela é usada 2 vezes só no Antigo Testamento. É uma palavra composta, usada 2 vezes só, aqui em 2 Crônicas 26. Em 2 Crônicas 26 é traduzido por máquina. Aí você pensa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aqui, intriga não é briga entre uma pessoa e outra de intriga, mas é engenhosidade. É como se assim, Deus fez o homem para ir atrás disso, sabedoria. Mas o homem está contente com isso. Aí ele fala, não, eu tenho um jeito melhor de viver. Eu sou engenhoso, essa é a ideia. Eu sou criativo, eu quero isso. O que você acha de buscar isso? O que você acha de fazer aquilo? E Deus olha e fala, não, cara, sabedoria aqui, é isso daqui, não precisa ficar criando. Não precisa ficar... Então, Deus fez o homem para viver isso. Mas os homens ficam inventando. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E se eu fizesse aquilo? Os homens vão atrás de muita engenhosidade, achando que tem resposta para viver a vida aqui. Só que todas essas respostas que partem do homem são engenhosidades, que Salomão vai chamar de intrigas, como a NVI resolveu traduzir. Mas Deus fez os homens propensos para buscar a sabedoria. Mas essa pecaminosidade no nosso coração faz com que a gente esteja propenso a buscar esses outros estilos. A gente olha isso logo em Gênesis capítulo 4. Adão e Eva pecam. Pecaram. Aí Deus vai lá e rejeita a folha de figueira que Adão fez e põe roupas de animal para eles vestirem. Era só Caim e Abel, fazer isso daí. Trazer um animalzinho, é simples, não é? Não parece ser uma coisa assim. Você traz um animalzinho, faz o sacrifício, pronto. Gente, não é uma coisa simples. Você vai lá, põe o animalzinho. Mas Caim é um engenhoso. Não, tive uma ideia. Vou pegar os frutos. Vou pegar outra coisa aqui. Por que tem que ser animalzinho? Eu vou fazer outra coisa. Percebe? A engenhosidade humana. Aí chega a linhagem dele, cheio de cara engenhoso. Eu vou ter 2 mulheres. Por que só uma? Olha, Gênesis capítulo 4. A linhagem de Caim. Eu vou ter 2 mulheres. Por que só uma? Por que o estilo de vida aqui tem que ter uma mulher só? Eu vou pegar 2. Aí chegou outro e fala assim, quer saber? Eu vou fazer instrumentos. Como é que eu preciso brigar com alguém? Aí chega um outro e começa, por que eu não posso ter posses minhas? Aí a primeira pessoa que tem posses, não, isso aqui é meu agora, eu vou declarar que isso aqui é meu. Percebe essa engenhosidade? O homem fica assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E se eu fizer aquilo? Então eu falo, se a gente voltasse para o simples, para aquilo que Deus instituiu como sabedoria, a gente ia agradar a Deus. Mas tem alguma coisa dentro da gente que a gente não consegue. A gente gosta de inventar moda. A sua mãe falava isso para você quando era criança? Sempre que eu desobedecia. Minha mãe, está inventando moda? Né? Se ela lesse Eclesiastes antes, né? Quando eu era pequenininho, se converteu depois, ela podia falar assim, você é um cara muito engenhoso, né? Fica com engenhosidades aí. É o popular inventar moda. A gente não gosta de fazer o simples, aquilo que é certo. A gente gosta de inventar moda.
Quando a gente olha para toda esta sabedoria que Salomão está descrevendo e todo esse problema que se encontra lá dentro, essa inclinação nossa de ir para longe do que Deus deseja, a gente tem que lembrar de Colossenses capítulo 2. Porque a sabedoria, tanto de Provérbios quanto de Eclesiastes, não é Jesus Cristo. Tem muita gente que acha que a sabedoria ali de Provérbios é Jesus Cristo. Não é. Porque Provérbios vai falar que a sabedoria foi criada por Deus e tudo mais. Então, não é Jesus Cristo. Por outro lado, abra uma Bíbliazinha, as Bíblias, em Eclesiastes capítulo 2. E eu gostaria de terminar com este texto. Eclesiastes. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 2. Paulo diz assim: esforço-me para que eles, Colossenses 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, e sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, embora Jesus Cristo não é a sabedoria ali de Provérbios e Eclesiastes que Salomão está falando, mas Paulo está dizendo que só nele, em Jesus Cristo, eu tenho acesso àquela sabedoria. Agora, é curioso, os autores do Novo Testamento vão seguir a mesma linha de raciocínio de Salomão. A mesma linha de raciocínio. Porque vem Pedro e Tiago, os dois das suas cartas, vão dizer para a gente: sejam santos porque eu sou santo. Você consegue ser santo? Você consegue bater no peito e dizer assim, ó, eu sou santo? Não posicionalmente santo, né? Santificado por Deus, salvo, como sinônimo de salvo. Não é isso. Ali é praticamente. Você consegue dizer, esta semana eu fui santo. Você consegue dizer isso? Aí você fala, mas então por que eles vão exigir isso de mim? Mas então por que eles falam para eu ser santo se eles sabem que eu não vou conseguir ser santo? O mesmo Tiago escreveu que eu sou tentado pelo próprio mau desejo que está no meu coração, chega para mim e fala, seja santo, porque eu sou santo. Está escrito lá em Levítico, é uma lei, eles reproduzem essa lei aqui, sendo que a mesma, continua essa lei para o Novo Testamento. Deus está dizendo, seja um santo porque eu sou santo. A gente fala, mas é impossível. Agora perceba que isso é a mesma lógica de Salomão. Salomão está dizendo, a sabedoria, que nada mais é do que a santidade, o estilo de Deus que agrada, o estilo de vida que agrada a Deus, é o alvo das nossas vidas. A gente consegue buscar aqui nesse mundo? Não. Salomão já disse isso aqui em Eclesiastes. Tiago vai dizer isso depois. Paulo vai dizer isso em Romanos, vai dizer isso em Efésios. O nosso coração é inclinado para o mal, é inclinado para o pecado. Eu não consigo isso. Mas por outro lado, isso não deve servir de desculpa para eu dizer, então se eu não consigo ser santo, se eu não consigo ser sábio, quer saber? Então eu vou viver em sensatez. Então eu vou viver a pecaminosidade, a loucura, a luxúria, tudo aqueles outros, a depravação. Não, mesmo isso sendo impossível, busque ser santo. A Bíblia também vai dizer para a gente, conheça a Cristo plenamente. 1 Pedro vai dizer isso, 2 Pedro capítulo 1, por 3 vezes. Vocês têm que buscar o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Sabe o que é pleno conhecimento? É completo. Alguém poderia dizer assim, não, eu tenho já o conhecimento completo de Jesus Cristo. Tudo, pode perguntar tudo. Eu conheço plenamente Jesus Cristo. Você consegue dizer isso? Você consegue poder afirmar para você, eu conheço 10% de Jesus Cristo? Lembra, a gente está dizendo de um ser infinito. Infinitamente santo, infinitamente eterno, infinitamente sábio. Você consegue dizer assim, eu conheço 1% de Jesus Cristo? Diante da nossa pequeneza, a gente olha para isso e fala assim, eu acho que eu estou só começando, bem no início, a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E aí vem Pedro e fala, busquem a ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Perceba como os autores do Novo Testamento vão mostrar que a respeito de Cristo, que é essa chave para buscar a sabedoria, é exatamente a mesma coisa. Eu não consigo conhecê-lo plenamente, mas é justamente isso que deve me motivar a tentar conhecê-lo cada vez mais.
Eu não consigo ser santo. Mas é justamente isso que deve motivar a buscar a santidade cada vez mais. Aliás, pelo fato de eu não conseguir ser santo, é o que me faz dependente de Deus. Porque se a gente conseguisse ser santo, a gente ia viver uma vida de fariseu. Ia ser todo mundo fariseu. O fariseu fazia isso, batia no peito e dizia, eu consigo ser santo. Eu faço isso, eu sou santo. Ele chegava, as outras pessoas olhavam para o fariseu e falavam assim, não, eu sou aquele publicano que bate no peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não consigo ser santo, mas eu quero. Mas eu estou tentando. É impossível. Eu sei que a pecaminosidade está lá dentro, mas eu estou tentando buscar a santidade. Meu desafio para vocês, terminando a mensagem de hoje, primeiro, se alguém aqui, como já foi falado aqui, o William falou durante a ceia, que não está buscando essa santidade por não conhecer a Deus, a sua palavra e a salvação, talvez seja o momento de você olhar para isso e dizer, realmente meu coração é pecaminoso, é sujo, é totalmente inclinado para o mal, como Salomão vai dizer. Eu não consigo não responder positivamente a essas tentações, a essa mulher imoral que está diante de mim, a insensatez. Você precisa da morte de Cristo. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Se você está nessa condição, talvez seja o momento hoje de você refletir sobre a sua vida e pensar na sua salvação. Mas por outro lado, a maioria aqui já é salva e crê que Cristo é o Salvador, mas por outro lado a gente está buscando, dia após dia, viver esse paradoxo, dia após dia. Busque ser santo, mas lembre-se, não bata no peito falando que você é santo. Salomão está dizendo que é impossível. Se você fizer isso, você vai ser um fariseu. Dependa de Deus, dia após dia. Mas também não use isso como desculpa para chutar o balde e falar, quer saber, então eu vou viver em insensatez. É impossível a gente buscar sabedoria. A plena sabedoria. É impossível a gente ser santo. É impossível a gente ter o pleno conhecimento de Cristo. Mas que isso possa te incentivar cada vez mais a buscar sabedoria, buscar santidade e conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Amém?